Estamos começando mais um Multifaceta e hoje eu tô aqui com o Jayadeva, Hello. grande amigo de caminhada aí, né, Jayadeva? Que a gente, enfim, trabalhou junto no Rolho tanto tempo, aqui em Nova Cocula, em vários projetos, principalmente com Vaikunta, né? E, e antes disso eu queria pedir para você deixar um like, compartilhar com os amigos, que essa vai ser uma conversa bem reveladora e com vários spoilers também, então aguarde aí. E aí eu queria começar esse momento de começo de história, meio que você contando um pouco dessa jornada de conhecer, como que você chegou de conhecer os Hare Krishnas, de achar que era isso mesmo, e como que foi esse processo de entre você conhecer e entrar, demorou muito? Então vamos começar das revelações, né? Então, coisas que eu talvez não tenha contado para muita gente, né? A gente vai revelar aqui um pouco, né? Da minha história, vamos dizer assim. E eu sempre busquei, né? Na verdade, uma certa idade. A gente ganha uma certa idade em que a gente procura algo mais consistente, algo mais maduro para a nossa vida, né? A gente procura, vamos dizer, sair de uma fase para outra, procurando coisas mais, assim, elevadas, pelo menos no meu caso, né? E eu sempre busquei a espiritualidade, a princípio, nesse aspecto externo, né? A gente sempre busca a espiritualidade, assim, olhando para grupos, para, vamos dizer, para doutrinas, dentro do aspecto externo, né? E eu vi que é uma coisa que não me satisfez, né? No sentido assim de você buscar algo que realmente te agrade interiormente, né? Então, depois de certas é, caminhadas, eu descobri, assim, dentro da minha própria história pessoal, que realmente a espiritualidade, a religiosidade, o religare, é uma coisa muito interna e muito íntima, né? É você com Deus. Então, essa foi a minha grande salto qualitativo na busca de uma história com transcendência ou com, vamos dizer, com busca de algo superior, né? Porque eu comecei na filosofia, eu sou formado em psicologia e eu comecei na filosofia, forte na filosofia francesa, eu buscava assim teorias que justificavam comportamentos e Bem radical de atitudes, esquerda, então. bem, na faculdade, né? É, Assim, então eu fui é mais ideológico, assim, né? Que a mais gente fala. ideológico, isso, exato. O É. ideológico, ele às vezes preenche, né, uma certa fase da tua vida, mas depois você busca algo além disso, que Uhum. transcende o ideológico, né? Que se torna uma coisa mais universalista, né? Então, nessa busca, eu encontrei muito a universalidade do religare, da religião, do religare, no sentido interno, assim, do religare, assim, da espiritualidade, né? Porque a gente fala de religião, mas nem sempre religião é fé e nem sempre é espiritualidade. Assim, é Sim. fé. Então, se religar é importante, você ter essa relação pessoal com o divino, com Deus, com o Supremo. Então, isso é um encontro pessoal de você com a espiritualidade, né? Então, eu passei pelo xamanismo, pela fraternidade branca, e eu encontrei os Vedas, né? Aham. Eu encontrei Krishna, os Vedas, através dessas mesmas doutrinas que internamente me indicaram uma direção. Então, vamos dizer, é, essa coisa de você ter essa relação interna com Deus, ele fala com você. Assim, fala bem baixinho no coração, né? É uma forma de você se conectar com algo transcendente. É Sim. assim, você ouvir a voz do coração, ouvir a voz do caminho, do destino, te mostrando, te puxando, e você está aberto nesse caminho, né? Essa sensibilidade, né? Você buscando essa sensibilidade de entrar em contato com outras filosofias, outras coisas, você vai tateando mesmo, né? Talvez com alguma inspiração, né? Tentando ver para que lado vai, né? Sim. Religar, por onde vai ser esse religar, né? É. Como diz Lewis Carroll no Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Agora, se você sabe onde vai, aí você tem que pegar um caminho, você tem que decidir o caminho que você quer ir.
Porque não é também que a espiritualidade é qualquer coisa. Não é. Existe um caminho, um verdadeiro, um caminho verídico, um caminho fidedigno que vai te dar suporte para você ter internamente força e fé para alcançar, porque é austero, né? Sim. Assim, você deixa de fazer certas coisas para fazer outras coisas. Isso está no caminho mesmo da yoga, né? Do yamas e niyamas, né? Tudo aquilo que você deve adquirir para avançar no caminho, tudo aquilo que você deve evitar para avançar no caminho. Então, depende de austeridade também. Então, é realmente uma análise pessoal que você faz e esse contato dessa fé pessoal no Supremo, né? Em Deus, em um caminho superior, né? Que você busca e realmente encontra dentro da sua maturidade pessoal. Vejo Sim. que é por aí. E quando foi esse chamado que você sentiu em relação a sair um pouco da filosofia francesa e ir mais para a filosofia oriental, já foi através dessas experiências que você teve com o xamanismo, com outros aspectos de outras filosofias que culminaram em chegar até aí. Isso é muito curioso, porque o que a gente vê é que quando a gente chega numa certa descoberta, uma fonte de conhecimento, você percebe que todas essas filosofias saem de um lugar. Então, pode ter uma visão materialista, pode ter uma visão, vamos dizer, tem transcendente e tem a visão também mais material, esqueci o termo, mas assim, que é relativa ao mundo das coisas, né? A como proceder ética e moralmente. O material dentro do metafísico mundo. seria? Um humanismo, né? De um Aham. humanismo, assim, de um iluminismo, né? Então, mas mesmo assim, todas essas filosofias têm uma busca, assim, que procura, vamos dizer, a orientação correta das coisas, né? O que fazer em determinada situação que tem a ver com o humanismo, ou o iluminismo, né? Todas essas doutrinas que ajudam o homem a vencer na vida, né? A se melhorar como gente, como humano, né? Mas assim, a visão transcendente da realidade, que é a visão espiritual, ela traz tudo isso e ainda muito mais, porque ela faz você vencer certas barreiras que são impostas pela sociedade, vamos dizer, pelas convenções, assim, vamos dizer, que são mais, vamos dizer, doutrinadoras de um aspecto de vida do que uma expansão de consciência em si, né? Eu acho que essa busca da expansão da consciência, em termos da espiritualidade, que é o desenvolvimento real do ser, né? Essa busca da autorrealização espiritual em Deus, essa conexão sua, assim, pessoal, com, vamos dizer, suas próprias questões, né? Que assim é Questionamentos. como se vencer a si mesmo o tempo todo, né? Você busca vencer a si mesmo e não um pensamento, uma ideologia, uma sociedade em si, mas a questão é com você. Então, pode parecer um papo muito, vamos dizer assim, difícil de Não, o pessoal penetrar, né? gosta. O pessoal Um gosta. pouco difícil de penetrar, mas assim, é de cada um, né? Vamos dizer assim, essa relação pessoal, a sua percepção, os seus insights pessoais. Então, é uma questão assim, eu não abro assim de uma maneira geral, né? Assim, eu tenho a minha privacidade no sentido assim do meu próprio desenvolvimento pessoal, Sim, né? sim. Então eu não abro, eu estou abrindo aqui para você por ser meu amigo, me convidou para Aham. esse podcast. Vamos ver. Acho que são os insights, né, que a gente tem durante a vida e que acho que o podcast tem muito essa cara de que a gente tenta, de uma forma, claro, que sintetizada, com uma conversa, a gente tenta trazer esses conhecimentos que são de vivenciar, de vivência, Uhum. que a gente vai vivenciando e vai tendo... Qual a palavra, gato? Eu sempre falo. Experiência pessoal. De... Ai, fugiu total. Realizações. Realizações. Nossas Realizações. realizações pessoais, É. às vezes a gente fica contido e a gente guarda pra gente. Uhum. E esse é um lugar propício pra gente trocar essas realizações que não necessariamente são
muito igual a todos, né? Cada um tem a sua, diferente com formas diferentes, com situações diferentes, né? Sim, claro. Então, e quando foi que onde você morava quando você conheceu os Hare Krishna? Então, depois que eu saí da faculdade de psicologia, eu tive o meu filho, né? O Jean Aham. Gabriel, e o meu filho, ele cresceu nesse momento, né? Ele veio nesse momento de transição em que a gente não tinha uma estabilidade financeira como casal, né? E eu tive que buscar trabalho, né? Então eu fui para a linha dos eventos corporativos. E aí foi o que me deu o sustento necessário. Eu tinha dons de edição de vídeos eu fazia recursos educativos, motivacionais, educativos para Você, eventos de você, treinamento de pessoal e você tudo era mais. editor da turma na faculdade de sociologia, É, de eu- filosofia a já. minha psicologia foi para a área de trabalho, né? Aham. Então, a área corporativa, né? Então, eu fui para São Paulo e eu me desenvolvi financeiramente em São Paulo. E é como eu disse, chega um momento em que você se pergunta, e aí? Perdi dinheiro, ganhei dinheiro, separei, tive filho, casei, descasei, descasei, e aí? O que a vida tem para mim? É só isso? Já Foi terminou? um lugar de autoquestionamento. Esse todo o meu ciclo de vida é só isso? Então foi aí que as respostas começaram a vir. Entende? É nesse momento de transição em que eu dei um passo a mais, assim, que eu sabia que não ia ter retorno, é um passo sem volta, no sentido de buscar algo interior, né? Uma busca pela sua conexão, né? Com algo superior. Então eu sabia que não ia ter volta. E eu tive medo nessa época. Mas, assim, foi um momento importante, porque foi um momento para isso acontecer, porque eu me questionava a respeito das minhas realizações pessoais. Então, nesse momento, eu busquei. Então, eu fui para o xamanismo, eu fui para a fraternidade branca, e dentro dessas doutrinas que foram me desenvolvendo como ser é, espiritual, né? Uhum. No sentido de que você quebra certos preconceitos que você tinha com religião, de uma forma geral, com o cristianismo, né? É, com as questões católicas do pecado original e todo aquele preconceito que eu tinha pessoalmente com a religião no sentido externo, né? Aham. Eu fui quebrando, eu fui entendendo o sentido interno da religião, o sentido do Cristo interior, o sentido da volta do Cristo, que não é externo, é interno, é no coração de cada um se torna o Cristo que Jesus quis que nós nos desenvolvêssemos, né, Aí você já, espiritualmente, né? aí talvez você conectou com o Paramatma e Isso, todos esses conceitos. a maturidade espiritual é ser o Cristo, é ser, assim, ter a audição de Deus, assim, você poder ouvir Deus no seu coração, para seguir o seu caminho especial, né? Porque cada um tem um caminho. Assim, eu tenho uma natureza, você tem outra natureza. Eu descobri a minha natureza, o meu dharma pessoal, dentro da Bhakti Yoga, né? Foi aí que eu comecei a me desenvolver e entender qual era a minha posição dentro aquela gama de escolhas espirituais, né? Então eu percebi que mesmo estando administrando um negócio, que é o caso da Confraria Vegana, que é um Aham. restaurante que eu administro dentro de uma comunidade espiritual, Sim. eu entendi que essa minha capacidade, a minha habilidade de administração, é exatamente um dom que eu tinha para desenvolver não só a capacidade de gerenciar um negócio, como também desenvolver um produto que é espiritual Ser também. espiritual. Ou Aham. seja, nesse sentido, eu percebi que não existe muita diferença no sentido da realização pessoal, do sentido material e do sentido metafísico, por exemplo, né? A sua força material, ela também te leva a uma conquista metafísica, assim, no sentido da espiritualidade. Vamos dizer,
Eu trabalho com restaurante, eu desenvolvo um restaurante, eu faço, eu faço a gerência, a administração financeira, administrativa, e também eu faço a divulgação, vamos dizer assim. Vamos dizer, Sim, mim mais eu, vamos dizer, dentro sim, da equipe sim, do restaurante que eu cuido, né? Então, dentro dessa administração, a gente percebe que o que a gente faz é serviço devocional, porque no fim das contas, você está alimentando as pessoas com prasadam, que é o alimento espiritual consagrado a Deus, né? aham, Sem violência, o sentido da rinça, né? sim, Da sem violência, vamos dizer, um dos nossos princípios espirituais é a gente não é, é, assim, criar violência, né? Ou vamos dizer, não matar os animais, né? sim. Para comer, pelo prazer da língua, né? Não criar sofrimento, né? Isso é um dos princípios espirituais que a gente segue aqui dentro da Bhakti Yoga, né? Então, dentro desse negócio, que é a confraria vegana, que eu administro, assim, um certo tino comercial, Aham. eu desenvolvi, assim, esse relacionamento espiritual também. Então, no receber as pessoas, no gerenciar equipes que são devotos, que trabalham e, ao mesmo tempo, também oferecer um produto espiritual para as pessoas, que é a praçada, que é o acolhimento. Você também vai além disso, né? Você ajuda a organizar os retiros também. Então, tem retiros espirituais que a gente faz aqui, a gente recebe muita gente e a gente conduz atividades aqui. Você tem um levantamento de quantas pessoas passam no ano dentro desses retiros que você. Chega a ser bastante gente, né? Se você Sim. fosse contar o tanto de pessoas que já passaram por aqui. Não, eu tenho uma conta. Eu tenho uma conta. Vamos dizer, até eu sou organizado Sim, nisso, viu? sim. Eu tenho uma conta. Já passaram aqui, ó, eu sei os pratos, né? Aham. Mais de 20 mil pessoas Caramba. em 7 anos. Todas essas pessoas foram acolhidas dentro de um projeto espiritual, Sim. recebendo praçada, que é alimento espiritual consagrado a Deus, sem violência, com atividades espirituais, né, vamos dizer, com programas do templo, yoga, trilha ecológica, para aqueles que se conectam com Deus através da natureza, né? Sim. E sound healing, ou seja, tem muito trabalho a se fazer. Eu vou deixar o arroba da Confraria Vegana aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só vocês irem lá e ver o arroba do Instagram da Confraria aqui. Para vocês acompanharem toda essa programação que é realmente bem interessante. Que você faz o ano inteiro, mantém também sempre uma circulação. Mesmo que é fora de temporada, não tem festivais, tá rolando alguma coisa relacionada à confraria, os retiros, né? Sim. Agora com a nova pousada aqui, qual que é o nome da pousada? Solar Subhadra? Solar Subhadra, Solar Subhadra. É um projeto de um amigo que é o Ramaputra Das, que é coordenador da área de soltura, que o IBAMA homologou aqui na nossa comunidade e cuida também vamos dizer, da recepção de aves e animais silvestres, né? Que também é uma outra linha de atuação dentro da espiritualidade, né? De cuidar dos animais, né? De receber aqui na nossa comunidade animais que podem ser soltos na natureza, né? A partir do tráfico, né? Que é o terceiro maior tráfico do Brasil, né? Que gera maior renda de tráfico no Brasil, né? Triste. Então, a gente trabalha aí também nessa relação aí com a natureza, com os animais também, né? Então, o que você vê é que eu apenas mudei de patrão. Vamos dizer assim, eu atuo do mesmo jeito que materialmente eu atuava, mas agora num sentido, numa atmosfera espiritual, dando produtos espirituais, né? Assim, vamos dizer, produzindo propósito, né? espiritualidade. Propósito que vai além do lucro é sempre um propósito melhor para nossa sociedade, para nossa alma, né? De você estar buscando algo além só das benesses materiais de um negócio, mas também você trabalhar na vertente de arrecadar, eu até brinco vai com muitas vezes, o Sukriti Coin, né? Que é a moeda que sempre está em alta, né? Você sempre está pegando, sempre está comprando na baixa e sempre está recebendo
um benefício enorme dessa aquisição, sim, né? Sim. Como se fosse. Uhum. Então, assim, o que eu fazia materialmente falando, agora eu faço dentro do serviço devocional, que tem um resultado espiritual nisso, né? Que é dar às pessoas alento, que é dar às pessoas acolhimento e resultado espiritual, né? Sim. E eu sempre digo que, na verdade, eu só mudei de patrão. Eu tinha um patrão na cidade e agora o meu patrão é Deus, né? É Krishna. E a gente procura satisfazê-lo nesse sentido, né? Ao invés de satisfazer um patrão que te paga um dinheiro, né, para você trabalhar para ele, agora eu trabalho para Krishna, satisfazendo-o de alguma forma, né? Dentro da minha capacidade, né? Krishna dá às vezes até umas brigadas com a gente com relação a algumas coisas pra gente se colocar no prumo ali, né? Às vezes sempre levando bronca de Krishna, né? Não é possível, né? Às vezes somos muito imaturos, né, nesse caminho, a gente não sabe direito, né? Mas a gente procura, assim, seguir a linha correta, né? Sim. E com relação aos projetos aqui da confraria, a gente tem o Role, né? Que a gente trabalha já há quanto tempo já? 10 anos. Desde 2015. Possivelmente vai ser... desde 2015? 14 já. 14 já teve o primeiro Role aqui. 11 anos, viu? 11 anos. 11 anos que vai fazer de Role. Todo ano um Role, né? Que é uma festa maravilhosa, né? De que traz assim, a busca da diversidade, que busca assim, a quebra das barreiras, né? De raça, credo e religião. E todos estão convidados dentro dessa atmosfera espiritual que é a Fazenda Nova Gokula, né? Com seus recursos, o seu rio de águas cristalinas, com seus restaurantes. A beleza natural, né? A beleza natural e suas pousadas, né? Então, tudo isso é recurso, né, espiritual para as pessoas serem acolhidas, se sentir bem, se desenvolverem, né? E essa caminhada desses 11 anos foi sempre assim. Ao mesmo tempo que Krishna nunca me deixava sair desse Dharma, quando eu falava, não, vou fazer outra coisa na minha vida. Ele ia lá, puxava o meu pé e falava, não, você vai fazer isso aqui. Pois é. E aí, quando eu acho que eu tô no controle das coisas, não, que esse ano o patrocínio vai vir, não sei o que, vai acontecer as coisas. Aí ele fala, não é você que está no controle, é o seu Dharma, mas não é você que está no controle. Faça o que tem que fazer e eu te dou o resultado, né? Exatamente. Então é sempre assim, eu caindo do cavalo e sendo puxado pelo pé. Caindo do cavalo e sendo puxado pelo pé. Você também é um exemplo disso que eu estou falando, né? Do Dharma pessoal, do trabalho em si, né? Do trabalho que você realiza nesse mundo, né? Então, esse é o Dharma é a sua natureza. Então, se você tem habilidade para isso, você vai desenvolver essa habilidade num sentido divino. Sim. Porque isso vai trazer recurso espiritual, né? Para você e para as pessoas, né? E muitas vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela está com o Dharma adormecido, que ela nem conhece ainda. Verdade. Que ela tem que despertar. Então, assim, é um convite a você também pensar se a função que você faz para o mundo, como você poderia, de repente, fazer igual a Jayadeva, trocar de chefe, né? E começar a usar essa coisa que você faz para um chefe hoje, talvez você possa fazer para um outro chefe no futuro. Mas uma dica boa é que o Dharma é aquilo que você faz naturalmente. Com gosto. Você gosta de fazer e detalhe, que as pessoas gostam e elogiam. Sim. Isso é importante. Porque não é só o que você gosta, é o que aquela coisa bem pessoas, de mãe, né? Não, você não tem que pensar no que você vai ganhar e tal, você tem que fazer o que você gosta, né? Sim, que você gosta e que dá certo. Aquele conselho de mãe, né? E que dá certo, que agrada as pessoas, produz resultado material e espiritual. Sim. Isso é Dharma. E veio aí, caiu na nossa roda esse Dharma que apareceu também do simpósio de sânscrito, né? O primeiro simpósio de sânscrito, que é um grupo que se formou para realizar esse evento. Sim. Que eu caí meio de paraquedas no projeto, mas assim, de paraquedas não, porque a gente já está atrás. Capacidade, da sua competência. Exatamente. E no sentido de que mais projetos eu acho que deveriam vir nesse sentido. Sim. Daí com esse grupo mesmo, ou com outros grupos, a gente formatar mais projetos
para a Deva, junto com a confraria, fazer mais Bom, coisas. eu devo apresentar a vocês que o Murari também ele é o coordenador de eventos de Nova Gokula, né? E a gente, nós fomos convidados para organizar um simpósio, que vai ser o primeiro simpósio de sânscrito aplicado, ou seja, voltado para a vida prática, né? Porque o sânscrito é uma língua milenar, mas é uma língua que revela muitas realidades, né? É uma língua que hoje ainda tem a sua grande influência hoje no mundo, e principalmente dentro da espiritualidade, da Bhakti Yoga, né? Dos Vedas, né? O sânscrito é que dá a base linguística, inclusive do indo-europeu, né? A linguística indo-europeu foi vinda do sânscrito. Então, assim, os radicais da nossa língua atual, ela é vinda do sânscrito. Então, é uma língua que tem muita influência. Dizem que é uma língua morta, mas ela é muito viva, né? Porque se não fosse pela base sânscrita da nossa língua indo-europeia, nós mal estaríamos falando ou tendo uma base linguística que impulsionou todas as outras línguas, né? Então é importante, quero convidar vocês para vir, que é no dia 4 a 6 de julho, a gente vai ter o primeiro simpósio de sânscrito aqui em Nova Gokula. As inscrições estão abertas. E tem também aqui o @ do simpósio também e o link do Simpla, para vocês acompanharem essa reta final de postagens que a gente vai fazer. E vai ter mais podcast também. Eu espero encontrar com nosso amigo Guru Sivananda, né? Que é o idealizador do simpósio, juntamente com o Radhanatha. Radhanatha, São grandes filósofos, são doutores que seguiram uma carreira acadêmica e hoje trazem esse resultado desse estudo do sânscrito e da religião, da teologia védica, né? Para esse encontro, né? E tem uma coisa relacionada ao sânscrito que eu já vou puxar o próximo assunto, que para a gente entender a atualidade, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, como possíveis guerras mundiais, conflitos, tudo tem lá no Rig Vedas, né? Rig Veda, que é das primeiras escrituras, que é meio que como se fosse as previsões de Nostradamus, só que da cultura védica, dessas escrituras. Então, assim, no sânscrito tem todas as informações atualizadas sobre o que ainda vai acontecer. Então... É verdade, não, até porque a Bhagavad Gita ela foi proferida dentro de uma batalha, né? Uma batalha fratricida entre dois grupos, né? Duas dinastias, né? E Krishna, ele orientou um general de um dos exércitos a como se portar, trazendo toda a essência dos Vedas, né? Dentro dessa escritura, né? Vamos dizer, a Bhagavad Gita, que é a Bíblia hindu, a famosa Bíblia hindu, é a Bíblia que, vamos dizer, é a escritura que nós seguimos, é a nossa Bíblia, né? A Bíblia dos yogas. Exatamente. Então, a Bíblia dos yogis, pode se colocar assim, porque tem várias linhagens que seguem a mesma Bíblia, só que com significados diferentes, né? E pasmem, as instruções são muito parecidas com as instruções de Jesus. Assim, não há uma dicotomia entre as religiões. Na verdade, é o que a gente encontra. Quando a gente vai fundo na espiritualidade, a gente vê que a origem é única. Tem várias intersecções bem São bem escolas certas, né? que dependem de mentalidade, de recepção, cultura, local, momento histórico. Então, as religiões, elas são influenciadas pela cultura também. Assim, vamos dizer, a cultura da época, como transmitir tal conhecimento para um tal povo, né? Então, as religiões são escolas. Mas, assim, a escola se baseia numa origem, né? Que é a divindade, né? Que é Deus sobre todas as coisas, né? Deus é como a origem, ou vamos dizer, a tudo que é sagrado, né? Tudo que é sacral, tudo que é entendido como a origem das coisas, né? Então, as religiões partem de um ponto, né? Elas partem de um ponto e aí, conforme a pessoa vai interpretando e indo adiante com interpretações, a gente vê que tem, às vezes, poucas afinidades filosóficas,
como interpretações que levam a ter, como existem os xiitas e os sunitas dos muçulmanos, que são linhagens totalmente diferentes, mas que seguem praticamente as mesmas práticas, o mesmo Maomé, né? E só que tem interpretações totalmente diferentes que podem levar até guerra, né? Sim. Então, às vezes a discórdia é muito mais uma falta de tato do interlocutor, talvez, que está interpretando, do que necessariamente ter alguma coisa tão diferente uma da outra. Sim. Então, que acho que a gente cai realmente nesse momento de reflexão do papel, né, que tem a espiritualidade nesse momento que a gente vive conflitos com a espiritualidade. Sim. Que acho que o mais importante de ter, como nós que somos pacifistas, que não acreditamos em guerra, em nada, dentro da nossa filosofia, da nossa interpretação filosófica também, mas que a gente tenha essa visão que a gente talvez tem que falar mais. Porque as pessoas que pregam ódio, elas falam bastante. E às vezes a gente tem que ter essa nossa visão pacifista sendo mais falada diariamente em outros lugares, e broadcast e podcasts. Eu acho que também tem a ver com o desejo do praticante, né? Porque existem religiões que você busca resultados materiais, né? E os resultados materiais não são necessariamente a essência da busca religiosa, né? O resultado espiritual, sim. O resultado da alma, né? Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Quem é este que fala? E quem é este que está ouvindo, né? Vamos dizer, quem é este que está dentro de você, que vive a sua vida, né? Vamos dizer. A gente tem essa realização dentro do Bhagavad Gita que Krishna já de primeira fala a diferença entre o corpo e a alma, né? Então é importante a gente saber que a gente está aqui não para alimentar o corpo, mas para alimentar a alma, né? Então a gente alimenta o corpo com alimento material, né? Vamos dizer, com desejos materiais, né? Então certas religiões alimentam o corpo, né? E não a alma, né? Então, esse aspecto transcendente de nós mesmos, que é a alma, que é a consciência, né? Vocês veem qual é a diferença, né? Um corpo sem consciência é um corpo morto, né? Mas um corpo com consciência é um corpo animado, ele é vivo, ele está falante, ele está pensando, ele está refletindo, né? É o ânima dos gregos, né? Ou a psique, né? Essa é a alma, é o que anima a gente, né? E a Bhagavad Gita revela muito disso, né? Da alma, né? O aspecto da consciência, né? A quem a gente deve servir? Ao corpo ou à alma, né? Então, a alma ele tem desejos muito mais profundos e muito mais, vamos dizer, com resultados muito mais efetivos. Por exemplo, você vê que a alma é dito que tem 3 desejos, né? Ela quer eternidade, ela quer conhecimento e ela quer felicidade. E você vê que é o que a gente busca aqui materialmente também, né? A gente busca, você vê que a gente busca uma longa vida, vamos dizer, porque ninguém quer morrer, apesar de que abandona o corpo, né? Sim. Mas o desejo é de que nunca morra, né? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer saber tudo. Então, conhecimento. E todo mundo quer ser feliz. Então, de repente, isso aí não é um desejo do corpo, é um desejo da alma. E para a gente conquistar isso, a gente precisa alimentar a alma e não o corpo. Então, é básico, né? Assim, no sentido de uma separação, vamos dizer, uma análise, né? Um sentido analítico, um Sankhya Yoga da realidade, né? Qual é a diferença entre a alma e o corpo. Então, isso é importante a gente saber, né? E realizar isso. Legal. É uma boa reflexão e o negócio da alma, né? Fez eu lembrar do momento multifaceta. Multifaceta. O momento Esse. que você falou que você vai tocar uma música pra gente? Bom, me pediram para tocar uma música, eu sou meio envergonhado com essas coisas, mas eu posso tocar uma música aqui. Assim eu escolhi mesmo. uma música Eu também sou mega envergonhado, eu também botei minha cara lá. No primeiro episódio, né? Mas acho que esse momento multifaceta, eu acho que é meio como se fosse uma cápsula do tempo que a gente guarda de cada convidado.
que a gente vai meio que... A gente sempre utiliza essa cápsula para a gente tentar sintetizar em 1 minuto a essência daquele convidado. Legal. É um momento de reflexão, né? Que, assim, é uma meditação assim, que a gente pode trazer para o programa, né? E é uma reflexão, assim, uma expressão, né? Tem música, música é cultura, cultura reflete expressão, é divino, né? É uma expressão do ser, né? Acho que é importante, acho que também quebra muitos paradigmas, né? E transmite muita coisa também. Então, essa é uma música que fez parte do meu caminho, desde o xamanismo até encontrando a consciência de Krishna. Então, essa música, ela é como se fosse uma ponte. Eu atravessei essa ponte, tem 2 margens. Essa ponte é uma travessia, e essa travessia, essa música pode traduzir, né? Deus lá nas alturas, para eu reconhecer o brilho da formosura. Elevei meu pensamento a Deus lá nas alturas, para eu reconhecer o brilho da formosura, o brilho da formosura. É uma luz de além que limpa meu coração e vigora meu pensamento. O brilho da formosura é uma luz de alento, vigora meu coração e limpa meu pensamento. E aqui eu vou cantando que a minha linha é essa: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E aqui eu vou cantando que a minha linha é essa: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É isso. Arrou! Haribou. E essa música acho que deve ter tocado muita gente dentro dessa egrégora do xamanismo, né? Tem nosso amigo Cris, né? Você lembra dele, né? Você tá com o zoinho pininho. Que tem muita gente inspiradora também que pode inspirar outras pessoas a também, né? Ter essa mesma busca pela espiritualidade, Sim. né? Então, acho que... O caminho é pessoal e intransferível, é como senha. Ninguém vai saber. Então, é só você que sabe. Então, são seus passos, são suas pernas, sua responsabilidade. Né? Porque quando você dá um passo, a responsabilidade é sua. Ninguém está escolhendo por você. É você que está escolhendo por si. Se alguém tem influência sobre isso, com certeza pode ser um elemento que pode complicar um pouco a história. Mas, assim, a responsabilidade é só sua. E o fato de a gente ter esse livre-arbítrio para decidir significa ter responsabilidade diante de Deus sobre o seu próprio caminho. É isso que vai definir, assim, a sua conquista. Tem uma coisa também da espiritualidade que me lembrou muito as coisas que você falou a respeito da caminhada e dessa coisa, que às vezes a gente, para buscar o metafísico, o que não é material,
às vezes requer muita paciência, né? E que às vezes a gente precisa de saber também esperar os resultados. Ah, sim. Porque os resultados eles não vêm assim, nossa, eu comecei ontem e tipo, não aconteceu nada, não falei com Deus, então automaticamente nada disso existe. Então, Isso é importante, a gente saber que o que você semeia e colhe. Tudo tem um tempo, né? tem que saber de postergar as recompensas, no caso da Tem espiritualidade. que ter paciência para saber quando aquilo retorna, né? Ou você sentir os resultados da colheita, né? Isso é importante, né? Porque, na verdade, a boa religião, é baseada no modo da bondade, que é sattva. Sattva guna é um modo onde você está equilibrado, balanceado. Você não está exigindo da natureza resultados. Você não quer resultados. Você quer, vamos dizer, retornos espirituais. Não é resultado material, né? Algo que você busca como meta e que tenha a certeza, a garantia de um resultado. Não é bem por aí, né? Tem a teologia da abundância, né, hoje em dia, né, que é basicamente algumas linhagens pentecostais que eles vendem a coisa como algo material, né? Sim. Que se você não é próspero é porque você não aceitou Jesus ainda, né? Ah, sim. Essa teologia da prosperidade, né, que falam. Sim, sim. Então é um pouco o oposto do que é a espiritualidade de verdade. Sim. Isso também, não só isso. Essa que é a questão. A sustentabilidade ou a riqueza, ela é um resultado espiritual. Mas não é só isso, né? Tem a renúncia. Porque, veja só, você ser rico e ao mesmo tempo tem um sentimento de renúncia, isso dá um equilíbrio muito grande no seu desejo da riqueza, vamos dizer assim. Porque quando você quer riqueza, você quer um desfrute pessoal. Na verdade, quando você coloca aí o ingrediente, né, da renúncia, você abre mão do ganho pessoal e distribui. Porque a renúncia é isso, você compartilhar, né, a riqueza. Né? Essa que é a questão da maturidade espiritual, de você conquistar a riqueza. Isso é importante. Sensacional. Tem uma última palavra aí, pessoal? Alguma coisa que você queira falar sobre os futuros projetos, alguma coisa nesse sentido, redes sociais, alguma coisa para finalizar o bloco? Nada material, né? Vamos dizer assim. Assim, eu acho que é importante que cada um consiga, assim, se olhar sinceramente, né? E entender que essa sinceridade pessoal consigo, né, com seus passos, né, futuros, né, eles possam redundar realmente em conquista, né, em conquista espiritual, né, porque é muito importante a gente ter essa percepção do mundo, né, e assim não guardar as coisas só pra gente, né, assim também poder compartilhar e distribuir, né, porque isso faz parte, né, da grande lei que é dando que se recebe, né. Então isso é uma lei universal. Né? Então, assim como você distribui riqueza, né? Vamos dizer, a sua riqueza pessoal, que não é só dinheiro, né? Mas é assim a sua alegria, a sua felicidade, né? As suas conquistas, né? A sua percepção de mundo, né? Então, isso aí você tem que compartilhar, não vai ter jeito. Faz parte da lei de dar para receber, né? Então, quanto mais você dá, mais você recebe. É estranho isso, né? Para um capitalista, né? Como é que um capitalista vai entender, um materialista vai entender que você dando, você vai receber muito mais, né? Mas é por aí, a lei espiritual é essa, a lei da prosperidade é essa. Né? Então, a gente tem que olhar para isso com carinho, né? É isso, é o meu conselho, o meu desejo. Legal. Agradeço. Valeu, Jayadeva. Namastê, gente.